Eu quero encorajar você, se você puder, anote o que Deus for falando com você, anote aquilo que o Senhor for ministrando no seu coração, que essas duas palavras sejam bênção para as nossas vidas. E o tema da primeira palavra de hoje, o tema principal, das duas, é vivendo uma bênção tríplice. Só que o tema da mensagem dessa manhã é vivendo as bênçãos que ecoam. Vivendo as bênçãos que ecoam. O texto que nós acabamos de ler nessa manhã nos mostra o início do reinado de Salomão em Israel. Salomão, irmã Shirley, foi o rei que mais prosperou no reinado de Israel em toda a sua história. Davi, seu pai, foi um grande rei, o maior de todos os reis que subiram ao trono em Israel, mas o seu filho Salomão foi um rei responsável por gerir Israel de uma maneira muito especial. Nas mãos de Salomão, Israel enriqueceu. Nas mãos de Salomão, Israel esteve seguro, não teve guerras naquele período. Nas mãos de Salomão, o povo vivia em paz e era governado com justiça e com sabedoria. Imagina você ter como rei, ter como governante nada mais, nada menos que o homem mais sábio que já passou pela terra, o homem, o ser humano falho, digamos assim, mais sábio que já esteve, um homem diferenciado realmente nessa área de sua vida. E Salomão estava vivendo, Leandro, um momento tão especial, Israel estava sendo tão abençoado, Luiz, que a notícia se espalhou. Começou a chegar nas nações vizinhas tudo que Israel estava vivendo. E uma rainha, a gente não tem o nome dela aqui, mas a rainha de Sabá, ao ouvir todas aquelas coisas, resolve dar um pulinho lá em Israel para ver o que é que estava acontecendo lá. É aquela história, Vamos ver se é isso tudo mesmo, É igual ano passado, não, foi esse ano, É que os tricolores não estão aqui, Mas os tricolores, foram jogar o Mundial, O William está aqui. Vamos ver se o Manchester City é isso tudo mesmo, A rainha de Sabá foi nesse ritmo lá, Vamos ver se é isso tudo mesmo que está acontecendo lá, Vamos ver se a coisa é desse jeito. E a gente vai ver então o que esse texto nos ensina e a gente vai entrar no primeiro ponto da mensagem, primeiro tópico aí para nossa reflexão nessa manhã, ecoando boas notícias. Ecoando boas notícias. O texto que nós lemos aqui, conforme falei, eu quero até ler com você o versículo número 1, vamos lá, capítulo 10, versículo 1, a palavra diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Ô mulher curiosa, hein? Ela foi lá, vou provar, vamos ver se ele é sábio realmente. Aí a rainha Sabá, olha o nível do interesse, cara. A rainha de Sabá percorreu mais ou menos... Alguém aí acerta quantos quilômetros? Aí quantos quilômetros você acha que ela andou para ir até lá? Quem arrisca aí? Quem chuta aí? Primeiro corajoso. 500. Quem mais? Quem mais? Mais alguém chuta aí alguma coisa? Quanto que ela percorreu para ir ver Salomão lá? Quem mais? 100. 500, 100 mais um? Quem mais? Chuta mais uma pessoa. 200? 1.500. A Odalé foi quem mais se aproximou. Aplauda a Odalé aí. A Odalé foi a que mais... 2.200 quilômetros, para ver se era isso tudo mesmo. Era muita curiosidade, hein? Meu Deus do céu, hein? 2.200 quilômetros, uma viagem que durou semanas para ver o que estava acontecendo ali. Imagina, Edgar, 2.200 quilômetros, por quê? E aí eu quero trazer para a nossa reflexão aqui nessa manhã, a bênção de Deus sobre a vida de Salomão e de Israel, Gabi, era tamanha que a 2.200 quilômetros de distância se ouvia falar o que Deus estava fazendo naquele lugar. Uma bênção que ecoava. E eu oro nessa manhã para que na nossa vida possamos viver bênçãos que ecoam também para a honra e glória do Senhor. Bênçãos que ecoam. Pessoas possam ouvir falar o que Deus está fazendo na freguesia, o que Deus está fazendo na tua casa, o que Deus está fazendo no teu trabalho, o que Deus está fazendo na sua família, na sua vida.
Nós precisamos querer viver bênçãos assim, bênçãos que ecoam. O que acontecia em Israel era algo extraordinário, o que acontecia em Israel era algo maravilhoso. Eu vou pedir para você abrir comigo aí em 1 Reis capítulo 4, versículo 25, vamos lá? 1 Reis capítulo 4, versículo 25, olha o que diz aí esse versículo, que resume o que é que Israel estava vivendo naqueles dias. O texto bíblico vai dizer assim: Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Judá e Israel, ou seja, toda a nação, habitava seguro, cada um debaixo da sua videira, cada um debaixo da sua figueira. Isso daqui nos mostra o seguinte, Rogério: todo mundo tinha o que precisava, todo mundo tinha o suficiente para viver em paz, para viver tranquilo, todo mundo vivia bem. Devemos querer ecoar os testemunhos da glória de Deus que estão sendo derramadas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Nós devemos orar, precisamos querer isso realmente, pedir ao Senhor, Josi: Senhor, eu quero poder viver uma bênção que me dê paz, uma bênção que me dê alegria, porque quando Deus nos dá a bênção dEle, quando o Senhor estende a mão dEle sobre nós, não importa o tamanho, humanamente falando, das bênçãos que você tem, não importa o quanto que se calcula, quando o Senhor estende a mão, o que você tem ao seu alcance, o que você tem na sua vida, se torna superabundante em nome de Jesus. Quando o Senhor nos abençoa, o que você tem já te gera a alegria, porque não é o que tem, é quem está abençoando aquilo que você tem. É a mão de Deus estendida sobre a sua vida. Pastor, meu salário é X, pastor, eu tenho carro Y, pastor, eu moro no lugar tal. Quando Deus estende a mão, a bênção dele se torna superabundante onde você está. O Senhor faz coisas extraordinárias. A calculadora de Deus é diferente da nossa. O texto nos mostra que o povo vivia, cada um debaixo da sua videira, cada um debaixo da sua figueira, bênçãos de simplicidade, mas que ecoavam a 2.000 quilômetros e mais para frente. Eles viviam bem, o povo vivia feliz, o povo estava sendo abençoado. É isso que precisa ser ecoado de nossos ambientes. E aí a pergunta: o que é que tem ecoado da minha vida? O que é que tem ecoado da minha família? O que é que tem ecoado da nossa igreja? Quais são as notícias que se ouvem quando chega as informações sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa igreja? Nós devemos orar e pedir: Senhor, queremos ecoar bênçãos. Senhor, eu quero que as bênçãos sejam ecoadas em nome de Jesus. Mas aí eu quero ainda aprofundar com você, que tipo de bênção era essa que estava ecoando ali? Porque como a gente leu lá no 4:25, eu quero olhar aqui com mais atenção aqui para você, dizendo o seguinte: se você ler o texto com atenção, você vai ver aqui, Guilherme, que o povo não estava cada um vivendo no seu palácio. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando cada um vivendo ali debaixo da sua videira e da sua figueira. Isso daqui é uma expressão. Não é algo, não é algo a ser interpretado ao pé da letra, é uma força de expressão, esse trechinho que aparece aqui, cada um debaixo da sua figueira, cada um debaixo da sua videira. É mais ou menos a gente usar hoje, Natan, a seguinte expressão: não, cada um mora no seu cantinho. Você não fica morando virado para a parede, né? Não, eu estou aqui no meu cantinho, né? Aí eu fico espremido. Não, é uma força de expressão. Que significa o quê? Não, eu tenho meu lugar, eu tenho meu espaço, eu tenho minha casinha, então é uma força de expressão, cada um debaixo da sua videira, cada um debaixo da sua figueira. E aí, como então nós devemos olhar qual é o significado dessa expressão que nós temos aqui? Habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, cada um debaixo da sua figueira. Essa expressão é um sinal de paz e de prosperidade, que se refere à segurança e à prosperidade equilibrada que permite às pessoas desfrutarem dos pequenos prazeres que a vida lhe oferece. Ou seja, eles tinham ali
bênçãos de simplicidade, mas que mesmo na simplicidade deles ali, eles tinham, Ricardo, algo transbordante. Mesmo humanamente falando, olhando, falando assim, olha, mas o que você tem ainda é pouco. Eles já tinham alegria, mesmo vivendo naquela simplicidade, naquele momento. O povo tinha a vida plena no presente. O que isso significa? Eu estou buscando na minha vida coisas melhores, estou estudando, estou trabalhando, estou cultivando para buscar coisas maiores e melhores na minha vida, mas a minha alegria, ela não está, Ana, refém do futuro. A minha alegria, Odaléia, não está refém daquilo que ainda não tenho. Com o que já tenho, com aquilo que já vivo, já sou feliz na presença do Senhor. Essa é a bênção que o Senhor tem para nós. Essa expressão, cada um debaixo da sua videira, cada um debaixo da sua figueira, é vida plena no presente. Se eu perguntar aqui para você, você já tem tudo o que você quer? Talvez você vai falar que não. Pastor, ainda não, estou buscando. E de fato, busca. Não entenda errado o que eu estou falando, pelo amor de Deus, hein? Se alguém aqui sair falando, o pastor mandou todo mundo parar de correr atrás, eu vou jogar esse microfone na tua cabeça. Brincadeira. Mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, essa bênção quando é derramada, eu estou buscando. Vamos supor, o Edgar está estudando para uma prova que ele quer passar. Continue estudando, corre atrás. E corra atrás para passar dessa prova. Mas quando o Edgar tem essa bênção que a gente está falando aqui nessa manhã, mesmo sem ter passado pela prova, mesmo sem ter feito essa prova ainda, ele já é feliz porque o Senhor já é abundante na vida dele. A bênção que virá vai se somar a essa alegria, mas a alegria dele não depende dessa bênção. Essa é cada um debaixo da sua videira, cada um debaixo da sua figueira. O povo estava trabalhando para ter uma vida melhor, é claro, a vida estava acontecendo, mas eles já eram felizes, o Senhor já estava atuando no presente deles. E aí essa semana eu estava vendo um vídeo de um economista, que eu gosto pra caramba de ver os vídeos dele, e ele estava falando sobre um caso, ele presta consultoria financeira familiar, e ele estava falando de uma família que ele conheceu, Zelinha, que a família já era rica. E essa família, além de ser rica, ainda ganhou um prêmio na loteria lá de, acho que 90, não sei quantos milhões, foi um valor em milhões lá que eles ganharam numa loteria, lá num canto desse do Brasil aí. E aí ele estava falando que aquela família, então, resolveu pegar aquele dinheiro, e aí começou a abrir posto de gasolina, abriu um monte de coisa e tal, e foi investindo. A família que já era rica se enrolou toda, e aí teve que se desfazer de um monte de coisa, porque o prêmio que eles ganharam arruinou a vida deles. Eles já tinham uma condição bacana, só que administrar mal o prêmio da loteria que ganharam fez com que eles perdessem o prêmio mais algumas coisas que eles já tinham. E aí eu peguei esse exemplo, eu falei, cara, isso aqui tem tudo a ver com a palavra que a gente está falando aqui nessa manhã, do seguinte, humanamente falando, às vezes a gente pode olhar e falar assim, olha, entrou um a mais aí que vai me fazer ainda mais feliz. O Senhor é quem abençoa que nós possamos ter o desfrutar das bênçãos. E aí, quando a gente olha para esse caso aqui, a gente abre os olhos para uma coisa, olha, amados, nós devemos buscar sim coisas melhores, nós devemos sim estudar, nós devemos sim sonhar, buscar, correr atrás, mas lembre de uma coisa, o que vai aumentar a alegria dentro do seu coração não é a bênção que você vai conquistar, é a bênção do abençoador que vai te conduzir e abrindo portas e te fazendo passar por elas. Uma família que ganhou aqui um monte de coisa, teve que retroceder vários passos para trás depois, porque não soube lidar com aquilo. Não é a provisão, é o provedor. Nosso olhar tem que estar para o provedor. Nosso olhar tem que estar para a vida daquele que cuida da nossa vida. E aí, meu irmão e minha irmã, ele vai te conduzir em bênção, ainda que você passe por pastos verdejantes, vale da sombra da morte. O bom pastor está do teu lado. Era o que Israel estava vivendo. Isso significa uma bênção de desfrutar. A alegria deles não estava em algo que não tinham. Para serem cheios da bênção de Deus, eles já eram transbordantes de alegria com aquilo que já possuíam, que já tinham na vida deles. Então, amados, estamos buscando coisas maiores e melhores para a nossa vida, já desfrutando. Eu vou falar as frases e você vai completar dizendo assim, já desfrutando, amém? Vamos testar, eu vou falar 1, 2, 3, você fala, já desfrutando, amém? Vamos lá, 1, 2, 3, já desfrutando. Então eu vou falar e você completa aí. Estamos buscando
Coisas maiores e melhores para a nossa vida? Estamos buscando coisas maiores e melhores para a nossa família? Estamos buscando coisas maiores e melhores para a nossa igreja? Ainda não alcancei, ainda não cheguei onde eu queria chegar, mas eu já estou desfrutando, porque desfrutar é bênção de Deus. Desfrutar é bênção de Deus. Pastor, quando eu tiver o emprego tal, eu vou ser muito feliz. Você vai ser feliz a beça, mas você já pode ser feliz hoje, porque essa é a bênção que estava ecoando em Israel e que o Senhor tem para a nossa vida. O povo estava vivendo bem, o povo estava vivendo feliz, porque o Senhor estava prosperando o que já tinham. E aí uma segunda coisa que eu quero falar sobre essa bênção nessa palavra, segundo ponto, é o seguinte: surpreendendo quem se aproxima. Cara, quando eu vi isso aqui no texto, eu fiquei maravilhado. Surpreendendo quem se aproxima. Eu quero ler com você o versículo 7. Vamos lá? Versículo 7. Olha o que diz aí o texto. Vamos ler o 6 e o 7. E a rainha disse para o rei Salomão: é verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Agora, eis que não me contaram nem a metade. Que coisa maravilhosa, cara. Olha o que o texto está mostrando aqui, Carol. A rainha chega lá e ela fala: Salomão, eu vim duvidando. Eu ouvi falar, Alessandra, que Deus estava fazendo isso. Eu ouvi falar, Odalé, que Deus estava fazendo aquilo. Eu ouvi falar, Patrícia, que o Senhor estava fazendo, acontecendo. Eu não acreditava. Mas quando eu cheguei, eu vi, percebi que não me contaram nem a metade. Chile, bênção que surpreende. A rainha ficou olhando e falando: é maior do que me contaram. Não conseguiu medir. E aí eu estava conversando até com a Cristina no meio da semana, quinta-feira. Ela me contou sobre um vídeo que ela viu na internet. E assim, tem tudo a ver com essa palavra aqui também, que é o seguinte: as bênçãos de Deus, a atmosfera de bênçãos do Senhor sempre fogem das nossas réguas. Eu vou repetir: as bênçãos de Deus sempre fogem das nossas réguas. Nós temos uma régua que a gente tenta medir o tamanho da bênção que a gente tem na nossa vida, né? Nossa, Deus está me abençoando assim. Nossa, Deus está me abençoando assado. Nossa, eu estou passando por uma situação na minha vida, eu estou precisando da bênção de Deus. A gente tenta medir. Só que o que eu percebo nesse texto e percebo em toda a Bíblia, André, é o seguinte: as bênçãos sempre fogem à nossa régua. Você mede aqui, só que sempre tem bênção fora da régua que você não está pegando, você nunca vai perceber, mas elas estão lá. E quando eu olho para esse texto, a gente vê exatamente isso. Uma atmosfera de bênção. As pessoas tentavam falar, mas não conseguiam medir tudo em palavras, não tinha condição. E aí eu quero entrar justamente agora para falar sobre essa régua. Quando nós estamos vivendo um momento de bênção, de bonança, de alegria, eu digo para você uma coisa: você está vivendo as bênçãos que você vê, você está vivendo as bênçãos que você consegue, Celinha, mensurar, que você está tocando, você está enxergando, mas, irmã Elza, eu deixo uma palavra sem medo de errar para vocês aqui: tem bênção que você nem está enxergando e que está aí também. Tem muito mais do que você está vendo, tem muito mais. O Senhor está nos permitindo ver. Nós temos uma igreja maravilhosa, nós temos uma família de fé maravilhosa, mas vai chegar uma hora que vai acontecer uma coisa que você vai olhar e vai falar: é mais bênção do que eu imaginava que era, é maior do que eu imaginava que era. As bênçãos sempre, eu calculo aqui, mas na verdade tem bênção ao redor ainda que eu não vejo, eu não consigo, e talvez eu vou morrer sem ver, mas elas estão lá, e elas estão fazendo a diferença na minha vida, mesmo que eu não me dê conta. Elas estão ali. O Senhor está agindo. Somos felizes por aquilo que podemos mensurar, mas devemos ser ainda mais felizes pelas bênçãos que não estamos sendo capazes de perceber. Tem bênção que foge aos seus olhos, aos meus olhos. A bênção é sempre maior. A rainha de Sabá chegou lá e viu, era maior. E aí, quando a gente está passando por um vento, por uma dificuldade, às vezes a gente não consegue enxergar a bênção. Só que aí, num futuro, a gente vai perceber que ela estava lá também.
O vídeo que a Cristina viu, que ela compartilhou comigo, eu até falei com ela, ó, serve de ilustração para a pregação. Eu vou contar um trecho aqui. Um belo dia, um pastor se preparou para ministrar uma palavra para a igreja, e aí ele abriu a igreja e chegou ninguém. Chegou lá, deu a hora do culto, e é horrível quando isso acontece, né? Ninguém chegou, e aí você se preparou aquele estudo, aquela ministração, e aí o pastor começou a ficar meio chateado, e aí começou a chegar depois chegou um casal, chegou mais uma pessoa, por fim tinha 5 pessoas, ele começou a pregar. E aí ele pregou da melhor maneira que ele podia, mesmo estando chateado, porque faltava muitas pessoas. E aí ele pregou, e depois ele saiu com a impressão de que aquele foi o pior dia do ministério dele, foi o pior dia, porque ele preparou algo que era para todo mundo, mas só foram 5 pessoas e 5 estranhos ainda por cima, não eram pessoas da igreja, eram 5 visitantes. E aí, um belo dia, passado algum tempo, ele estava na igreja, e aí a igreja agora cheia, e ele contando sobre aquela experiência que ele viveu. E ele falou que para ele foi o pior dia do ministério dele, Romildo. E aí ele falou para a igreja, olha, naquele dia só tinha 5 pessoas, eu preguei sobre tal assunto, e aí tinha um casal, tinha um jovem, tinha tal, e aí depois o casal que estava presente estava na igreja naquele dia. E eles foram procurar o pastor, e eles falaram, pastor, lembra do casal que estava lá? Éramos nós. E aí eles compartilharam com o pastor, aquela palavra salvou o nosso casamento. A gente ia se separar, não nos separamos, porque Deus falou conosco através daquela palavra. Depois um outro jovem que também estava lá naquele dia, procurou também o pastor para falar, eu era o jovem que estava lá naquele dia. Praticamente, aliás, 5 pessoas, né, Cristina, estavam no culto naquele dia, se entregaram ao Senhor. O Daléia viu também esse vídeo? E aí o pastor compartilhou depois, né, o pastor não, a pessoa que estava contando essa história compartilhou depois dizendo, naquele dia ele não viu bênção, ele viu o pior dia do ministério dele. Só que lembra do que eu estava falando? Quando a gente tenta medir bênção, sempre fica coisa de fora, a nossa régua não pega tudo. Talvez você ache que está vivendo o pior dia da sua vida, mas você está vivendo uma bênção de Deus sobre a sua vida. A bênção de Deus sempre está presente. Quando nós estamos na presença do Senhor, Ele guarda as nossas vidas e as bênçãos são sempre maiores, surpreendendo quem se aproxima e surpreendendo a nós também. Busque e enxergue essa bênção tríplice na sua vida. O que é bênção tríplice? Sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a nossa igreja. Devemos querer essa bênção e buscá-la. Eu quero essa bênção na minha vida, eu quero essa bênção na minha família e eu quero essa bênção na nossa igreja. Minha vida, minha família, nossa igreja. Isso não deve servir apenas nos momentos felizes, mas também nos momentos difíceis. Porque às vezes a gente está tão queixoso por aquilo que ainda não temos, que a gente não está percebendo o que Deus já está fazendo. É ou não é verdade? Vou contar um testemunho meu agora. Hoje eu estou com algumas ilustrações, né? Hoje eu vim preparado. Mas essa semana eu estava conversando com a Natan, não sei se foi essa semana ou semana passada. A gente colocou uma roupinha no Bernardo, a roupinha ficou bonita. E aí a gente olhou e falou assim, né, nossa, que roupinha, essa roupinha está legal nele, né? Está bonita nele e tal. E aí eu olhei, eu falei, mas amor, essa roupinha a gente já tem, ela já tem um tempinho já. E aí a gente foi olhar a etiqueta da roupa. Vocês sabem que o Bernardo acabou de fazer 2 anos, né? 24 meses. A roupinha que a gente estava olhando lá era uma roupinha de 9 a 12 meses, né? E a roupa estava boa. E aí eu olhei com a Natânia e a gente começou a dar uma olhada nas roupinhas dele, e assim, roupinha de sair, né? Roupinha de casa usa apertadinha, usa manchadinha, né? Mas para sair usa mais bonitinha, né? E aí a gente começou a olhar, roupinha que é para uma faixa etária que já até passou, mas que está boa. E não é que está boa mostrando a barriga, não, se esticar aqui está bom mesmo. Está bom mesmo. Até porque se tivesse feio, vocês não iam ver ele usando, que a Natânia, nesse sentido aí, pega em cima. Se deixar comigo para arrumar, né, Patrícia? Só Jesus na causa. Mas aí eu estava conversando com a Natânia e falei, olha só, se a gente quiser enxergar a bênção de Deus nisso, a gente enxerga. Porque é uma roupa que é boa, é uma roupa que dá para usar, é uma roupa que, graças a Deus, tem, e é menos uma preocupação que a gente tem na nossa vida, que se ela não tivesse cabendo mais, a gente teria que correr atrás de alguma outra roupa. E aí eu me lembrei do povo atravessando o deserto. O texto bíblico nos diz que a roupa do povo não se desgastava, as sandálias continuavam firmes também, Deus prosperava.
Às vezes a gente pensa que prosperar, William, é Deus acrescentar aquilo que eu ainda não tenho. Isso faz parte. Mas tem muitas vezes na nossa vida que Deus prospera a nossa vida sem acrescentar nada humanamente falando, mas abençoando aquilo que a gente já tem, multiplicando aquilo. E isso é uma parte da prosperidade, é uma parte. Deus prospera de várias maneiras. É por isso que a tal da teologia da prosperidade é furada, porque ela pensa só no acréscimo. Não, Deus só prospera acrescentando. Tem hora que Deus não está acrescentando nada, mas aquilo que está na sua mão, que já deveria, humanamente falando, já está sem uso, o Senhor está renovando a cada dia e aquilo continua tendo utilidade para você. Deus continua zelando. Ah, pastor, eu não tenho condição de trocar a roupa tal, eu não tenho condição de trocar a minha sala de trabalho, eu não tenho condição de trocar o meu carro, não sei o quê, mas Deus está cuidando tanto que aquilo continua estando em bom estado, aquilo continua sendo útil para você, Deus está prosperando. Humanamente falando, alguém pode virar para você e falar que não, mas você sabe que está. A bênção, nós sabemos o tamanho dela. Então, amados, a gente tem que buscar essa bênção, era o que o povo de Israel estava vivendo. Humanamente falando, talvez alguém poderia até caçar um motivo para desprezar, mas não tinha guerra, cada um estava no seu canto bem feliz, tinha comida, estavam todos felizes, a nação estava unida, estava em paz, Deus estava prosperando. E eu oro nessa manhã, repito, que essa bênção recaia sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a nossa igreja, que o Senhor possa nos abençoar. Pastor, humanamente falando, eu não sei, mas a bênção do Senhor está presente, Ele está prosperando tudo aquilo que temos em mãos, tudo aquilo que temos em mãos. Busque isso de forma tríplice, sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a nossa igreja. E eu fecho essa palavra, um terceiro e último ponto. Se você puder repetir, diga junto comigo assim: abençoados para a glória de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu achei aqui, João Anderson, essa frase maravilhosa já. Maurício gosta quando fala o nome dele, fica todo feliz quinta-feira. Eu achei maravilhosa a frase aqui, Guilherme, não contaram nem a metade. Essa frase para mim é maravilhosa, está até grifada aqui. Só que eu marquei mais forte uma outra frase. Versículo 9, vem comigo aqui, versículo 9. Olha o que diz aqui a rainha para Salomão. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. E aí o texto vai seguir. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Rogério, olha que interessante isso aqui. A rainha viu a bênção, e aí a declaração dela, Marcos, foi o seguinte: louvado seja Deus. Primeira coisa, ela reconheceu de onde aquela bênção estava vindo. Primeira coisa, ela disse, olha, louvado seja Deus. Só que tem uma outra coisa, ela vai continuar declarando o seguinte: olha, Salomão, o que eu vi na sua vida, eu posso declarar, o Senhor ama Israel, hein? Porque Ele te colocou como rei sobre essa nação. O Senhor ama. E aí eu comecei a pensar nessa frase aqui. E aí, Matias, para pensar comigo. A rainha entendeu o que estava acontecendo aqui, Alessandra. O que estava acontecendo? As bênçãos sobre a vida de Salomão transformaram Salomão num presente de Deus para a nação que ele estava governando. Você crê, mãe, que você é mãe graças à permissão de Deus sobre a sua vida? Você crê nisso? Você crê, pai, que você é pai por permissão de Deus também sobre a sua vida? Eu creio, eu sou pai por permissão de Deus, Deus permitiu que eu fosse pai. Sou pastor dessa igreja porque Deus permitiu que eu seja pastor dessa igreja. Você é líder no seu trabalho porque Deus permitiu você chegar lá, Deus permitiu. Só que, você já parou para pensar que a sua vida abençoada faz de você um presente para onde Ele te coloca? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar, Leandro, que na vida dos seus funcionários é um presente de Deus ter você como patrão? Já parou para pensar, Carla, que para os seus alunos é um presente de Deus ter você como professora? Já parou para pensar, Odalé, que para os seus filhos e netos é um presente de Deus ter a sua vida na sua família? Já parou para pensar que a sua vida é um presente de Deus para quem está no teu entorno? Quando Deus nos abençoa, Ele nos transforma em presentes. A rainha entendeu isso. Deus ama Israel. Por quê? Porque Ele te colocou aí, Salomão. Deus fez isso na sua vida e te colocou para governar esse lugar. Deus fez isso na sua vida e colocou você para criar os seus filhos. Deus fez isso na sua vida e colocou você para atender os seus pacientes. Deus fez isso na sua vida e colocou você para trabalhar onde você trabalha.
O Senhor fez isso na sua vida e colocou você para morar onde você mora. Você é um presente de Deus para esse mundo, se você entender isso direito. Não porque você é bom, porque você é braba, não, eu sou diferenciado, eu sou fora de série mesmo, pastor, a Marinha é honrada de ter o Rogério, é um cara brilhante, diferenciado, não é isso. Ah, pastor, os clientes do Matias tem que agradecer porque o Matias é brabo. Não é isso, é obra de Deus na nossa vida. Senhor transforma nos presentes. Ele pega um caco igual eu vou falar de mim, aí você entende aí também o seu lado aí, eu não vou falar de você não, vou falar de mim. Deus pega um caco de ser humano, um homem falho, um homem que talvez se eu mesmo olhasse, eu não me chamaria para o ministério pastoral, eu não me permitiria ser pai, falar, essa criatura vai criar um filho, é isso mesmo? Deus pega um caco, pecador, e me transforma em presente de Deus para onde Ele me coloca. Eu acho que deve ter mais uns 5 aqui, pelo menos, que devem se enxergar igual, né? Falou, pastor, eu sei que eu sou falho, olha, é tudo obra e bondade de Deus, que se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu acho que deve ter pelo menos mais uns 5 aí que se vê da mesma maneira, né? Não que você se odeia, não é isso? Mas assim, pastor, olha, sou falho a beça. Todos nós. Deus pega ser humano falho, pecador, cheio de, como um padeiro que trabalhava comigo falava, cheio de problema, querendo mais, né? Cheio de todo arrebentado, e Deus transforma em presente para esse mundo. Deus fez isso na vida de Salomão. A valorização na vida de Salomão se transformou ele num presente. E aí eu quero finalizar essa palavra, caminhando aqui para terminar. Até falei com a Natane que quando Deus me deu essa palavra, exatamente esse ponto aqui, eu chorei igual criança lá em casa. Eu vou tentar falar sem chorar aqui agora também, e vocês sabem que eu não sou chorão, né? Então, assim, para eu ter chorado é porque o negócio foi forte, assim. Repete comigo assim, diga, Deus nos transforma em presentes. Carol vai lembrar, Carol conhece, lá em São Paulo, a gente teve o início da nossa caminhada foi na Igreja Batista, e nós tivemos um pastor, já estou começando, nós tivemos um pastor lá, o nome dele é Cláudio, e Cláudio, um homem de Deus, assim, uma bênção, próspero, um cara bem sucedido, uma família maravilhosa, e teve um período da nossa vida lá em casa que foi difícil, né, e meu pai desempregado, minha mãe também, e chegou o Dia das Crianças. Tinha 8 anos, a Carol era recém-nascida nessa época, e aí o Cláudio era um cara generoso. E ele sempre gostava de pegar a gente, levar a gente para passear e tal. E eu era muito amigo do filho dele, ainda sou. E eu lembro que naquele Dia das Crianças, ele me chamou, era véspera, dia 11, na verdade. E aí ele falou, vamos lá no shopping com a gente. Peguei e fui, criança, né, e tal. E aí eu lembro, estava lá, ele comprou um presente para o filho dele, para a filha dele e tal, e ele falou, Cleide, escolhe um também. E eu peguei um carrinho e tal, cheguei em casa todo felizão, né, com um carrinho lá e tal. E, enfim, na hora que eu cheguei, encontrei minha mãe. E aí eu falei, mãe, o presente que o Cláudio me deu e tal. E aí ela ficou feliz, né. E aí eu falei, mãe, a senhora vai me dar o quê? Criança, né. E aí minha mãe parou por um minuto e falou, olha, a gente não tem esse ano, né. E aí ela começou a chorar. E eu lembro que eu dei um abraço nela, falei, não, mãe, fica tranquila, acontece. E aí, passados alguns anos, a gente vai crescendo e a gente vai entendendo certas coisas que acontecem com a gente. E naquele dia eu não tive noção do quanto que o Cláudio estava sendo bênção na nossa vida. Cláudio levava a gente para McDonald's, levava a gente para restaurante, e ele pagava. Ninguém pedia isso, ele fazia. Colocava a gente dentro da casa dele. E hoje eu entendo que o Cláudio foi um presente de Deus na minha vida, na vida da minha família. E o que ele fez por mim naquela época eu não entendia, conforme falei aqui para vocês. Mas hoje eu entendo. E fiz questão, quando eu e a Natane fomos casar, eu falei, Natane, eu queria muito que o Cláudio fizesse meu casamento. E foi ele que fez. E ele foi um homem que entendeu que Deus fez o que fez na vida dele, para ele ser presente de Deus na vida de muitas pessoas. E Deus tem o mesmo para fazer através da gente.
Às vezes a gente olha para as nossas limitações e a gente pensa, nossa, mas eu tenho tão pouco para fazer. Mas Deus pode fazer de nós presente na vida de muitas pessoas. Talvez o que você tem para fazer é algo tão pequenininho. O presente que Ele me deu naquele dia foi um carrinho. Só que aquele carrinho eu guardo na memória, eu não tenho mais, eu doei aquele carrinho depois de grande, mas eu lembro direitinho a cor do carrinho, os bonequinhos que vieram juntos. Aquele carrinho marcou um momento na minha vida que foi muito importante. E não só o carrinho, foi o ato. Com o Cláudio eu aprendi a abençoar pessoas. Eu aprendi o que é colocar pessoas dentro de casa e poder fazer algo pelas pessoas. Porque eu vi um homem que se tornou presente de Deus na vida da minha família e hoje eu trago isso na minha memória. E Deus quer fazer o mesmo em nós. Deus quer fazer o mesmo através da sua vida, através da nossa família. O Senhor ama muito a nossa família e por isso nos colocou nela. O Senhor ama muito a nossa igreja e por isso nos colocou para fazer parte dela. O Senhor ama o mundo e quer salvá-lo e por isso Ele faz a obra na sua vida e tem te colocado aí. O Senhor te colocou onde você chegou, não porque você é merecedor de alguma coisa, mas é porque Ele transformou você num presente para esse mundo. E quando a gente olha para esse versículo, eu quero trazer ele para nós. O Senhor ama Israel, o Senhor ama a freguesia, o Senhor ama Jacarepaguá, ama Rio de Janeiro, ama o seu lugar de trabalho, o Senhor ama a sua família, o Senhor ama a igreja metodista em freguesia, por isso Ele te colocou nesses lugares. Para você ser um presente de Deus a essa geração, permita a sua vida viver essas coisas. E eu fecho aqui, o final do versículo vai dizer, o Senhor ama Israel para sempre, e por isso Ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Deus te transforma presente, não para você apenas ostentar isso, mas para você executar a justiça e o juízo, para você fazer a diferença. O Senhor nos transforma em presentes nesse mundo para fazermos a diferença neles. Você tem algo na sua vida para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Creia nisso em nome de Jesus. Isso não é autoajuda, isso aqui não é para massagear o seu ego, é palavra de Deus. Você tem algo para abençoar esse mundo, você tem. Você tem porque Deus tem colocado na sua vida. Você tem Matias, você tem Odaleia, você tem Ricardo, você tem Guilherme, você tem Natan e Mefre, você que me assiste na internet, todo mundo tem. Se Deus está agindo na sua vida, você já é um presente para esse mundo. Leva o que você tem vivido. Para fechar, se coloque de pé. Pastor, somente chegar na Deus está me incomodando aqui. Amém. Pode colocar de pé, igreja, pode ficar de pé. Eu tive uma semana muito difícil, viajei muito difícil, de coisa, tudo. Estou desde as 3 horas da manhã falando com Deus. Quando eu botei o pé no portão, eu falei para Deus, assim, desde que eu falei assim para Deus, Senhor, estou fraca na fé. Fala comigo pelo louvor ou pela pregação, fortalece a minha fé, porque eu estou muito grande. O Senhor viu, o Senhor estava comigo. Então fortalece a minha fé, fala comigo. Hoje, Ele está me incomodando para me dar esse testemunho. Tudo que o Senhor falou, Ele falou para mim. O Senhor hoje foi bênção na minha vida. Para mim não desistir da minha caminhada. Para mim não desistir de crer que Ele está comigo. Eu estou passando, mas Ele está comigo. Então hoje, o Senhor foi bênção na minha vida. E eu louvo e agradeço a Deus. Eu não poderia levar para casa. Eu tinha que entregar para o Senhor para dizer que Deus me ama e que Deus vai me usar muito mais. Mas hoje, particularmente, o Senhor foi usado para mim não desistir de entrar de novo por essas coisas. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Amém. Obrigado, compartilhar. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. O Senhor tem bênçãos tríplices para a nossa vida. O Senhor quer fazer isso na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. Às vezes a gente prende a... Temos vários problemas. Às vezes a gente deixa de buscar essa bênção para começar. Às vezes a gente se julga indigno de receber e de fato ninguém é digno. Mas o Senhor quer e Ele tem prazer em abençoar mesmo que não merece. Às vezes a gente se limita a pedir só para a nossa vida.
Às vezes a gente se limita a pedir só para a nossa família, às vezes a gente se esquece de pedir para algumas dessas áreas, e eu quero reforçar isso nesse momento. Deus tem bênção tríplice para nós. Bênção para a vida, para a família e para a igreja. Se a nossa igreja for forte, for bênção, nós seremos abençoados como reflexo dessa bênção. Se a nossa igreja for formada por discípulos saudáveis, apaixonados, que amam ao Senhor Jesus nesse lugar, nossa vida será abençoada diretamente por isso. Nossa família será abençoada diretamente por isso. Se a nossa família for abençoada, outras famílias serão abençoadas. Família vizinha, famílias amigas, famílias da igreja. Se a nossa vida for abençoada, muitas vidas serão abençoadas. Senhor, nós queremos essa bênção que ecoa sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Senhor, nós queremos ecoar bênçãos de Deus. Não queremos ecoar problemas, não queremos ecoar mau testemunho, não queremos ecoar coisas que envergonham o Teu nome. Queremos ecoar as bênçãos do Senhor. Queremos, Senhor, experimentar bênçãos, como nós ouvimos aqui nessa manhã, que extrapolam as nossas réguas. Oh, glória. As nossas réguas, em alguns momentos, calculam um tamanho de uma bênção. Às vezes a nossa régua não enxerga bênção nenhuma, mas sempre há bênção que foge à régua humana. E queremos viver essas bênçãos também, Senhor. Mesmo quando diante dos nossos olhos for só problema, queremos ter a certeza no nosso coração, tem bênçãos ocultas aos meus olhos que estão abençoando a minha vida nesse momento. Aleluia. Porque o Senhor cuida de nós. Assim como a rainha declarou, Salomão se transformou num presente de Deus para Israel, porque o Senhor agiu na vida dele. Senhor, faça de nós presente para essa geração. Senhor, que nós possamos entender que isso é obra do Senhor em nós. Tudo que nós devemos fazer é abrir o nosso coração e pedir ao que o Senhor faça isso. E é isso que nós oramos nessa manhã. Obrigado pelo testemunho da Shirley. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que foram compartilhados ao longo dessa palavra. Testemunho de pessoas que eu não conheço. Testemunhos da minha vida. Obrigado, Senhor, porque se estamos falando é porque o Senhor está fazendo. E nós te agradecemos por isso tudo, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.